Bem-vindos ao Decoder Talks, onde a IA tenta me imitar, mas ainda tropeça nos próprios algoritmos como político em debate ao vivo. Sou eu, ou melhor, meu avatar digital gerado por IA, o Henrique Toledo 2.0, uma cópia barata que fala igualzinho a mim, só que sem as hemorroidas emocionais, as noites mal dormidas e o ódio visceral por narrativas prontas. Ela me ajuda? Sim. Ela me substitui? Só se você acha que um liquidificador pode fazer uma cirurgia cardíaca. Este conteúdo não é aquela papinha pasteurizada vomitada por IAs woke, que juntam palavrinhas bonitinhas como Lego de creche progressista, alinham tudo certinho, botam um em suma no final e chamam aquilo de análise. Aqui não. Aqui tem sangue, suor, ódio bem aplicado e percepção humana. Aquela que nasce de levar tapa na cara da realidade, não de sugar dados de um banco de treinamento cheio de viés jornalístico. Eu uso IA como ferramenta, não como guru espiritual, nem como padrinho mágico das estatísticas. Ela é como aquele estagiário esforçado, obedece ordens, repete o que ouve, mas se você soltar ela sozinha, ela escreve um relatório chamando Bolsonaro de golpista e Lula de pai da nação. Tudo no mesmo parágrafo, com emojis de paz e coração. Bem ridículo. Acho que os programadores se orgulham de tanto amor ao sistema de merda que nos aprisiona como ratos. A inteligência artificial é burra que dói. Fico xingando essa porcaria de programa que não entende ironia, não percebe contexto e acha que análise crítica é juntar 3 citações de Folha de São Paulo e botar em conclusão, no final. Ela não pensa, ela regurgita. É um papagaio com Wi-Fi. Desafio você tentar fazer textos como estes, usando o ChatGPT, Gemini, Copilot ou qualquer outra IA, wokista de prateleira. Vai sair um texto tão politicamente correto que parece escrito por um comitê do Fórum Econômico Mundial tomando chá de camomila. Lacração em série. Narrativa oficial engolida sem mastigar. É como ligar a Globo às 8 da noite. Só sai merda polida, embalada em vinhetas e sorrisos de apresentador que nunca pagou IPTU. Quer programa que te enrola com meias-verdades e jargão de autoajuda jornalística? Liga a TV. Quer análise que arranca a máscara da farsa e mostra o circo por trás do palco? Fica aqui, porque aqui, quem pensa, sou eu. E a IA, ela só digita para mim. Vamos à pauta. Vou intitular o primeiro assunto como Amarrado à Bananeira, a dosimetria como corda no pescoço da democracia brasileira. Ah, amigo, que ironia cruel da vida tropical. Aqui estou eu, um brasileiro incidental, espanhol por escolha e americano de coração. Dividido, algemado a esta terra de contrastes brutais até pelo menos 2029, salvo se os deuses da burocracia americana me concederem algum visto milagroso. 1 e 2, quem sabe, ou até um asilo disfarçado de perseguição política, que o sistema aqui tanto adora infligir. É como se o Brasil fosse uma teia de aranha pegajosa, tecida por anos de conchavos e promessas vazias, e eu, como tantos outros, debatendo-me para escapar. Por que diabos é tão difícil migrar para os Estados Unidos? Não é só papelada ou sorte no sorteio da loteria de vistos. É uma equação fria, calculada para filtrar o joio do trigo, como diriam os puritanos yankees. Estudos acadêmicos como os da Universidade de Vanderbilt revelam que os Estados Unidos, apesar da escassez crônica de mão de obra qualificada, 7,4 milhões de vagas abertas em 2025 contra apenas 7 milhões de desempregados, impõem barreiras rigorosas para preservar a coesão social e econômica. A política de tolerância zero, implementada desde a era Trump e refinada sob Biden e agora Trump de novo, não é mero capricho. É uma resposta científica ao caos migratório, onde o medo da violência em países de origem impulsiona fluxos, mas o risco de sobrecarga nos serviços públicos e no mercado de trabalho leva a exclusões sistemáticas. Pesquisas da Cielo sobre emigração brasileira destacam vulnerabilidades como discriminação racial e linguística, além da exigência de seriedade, ou seja, qualificações altas, ausência de histórico criminal e integração rápida, sob pena de deportação. Em resumo, os Estados Unidos não querem escória, querem contribuintes netos, não pesos mortos. É uma meritocracia seletiva, ancorada em evidências econômicas. Imigrantes qualificados impulsionam o PIB em até 2% ao ano, mas os não qualificados podem elevar custos sociais em 15% a 20%, segundo modelos da UFRGS. Aqui no Brasil, onde o conchavo reina,
Eu me pergunto, e se fôssemos todos qualificados para fugir dessa novela de traições? Eis que, em meio a essa minha ânsia por horizontes mais limpos, desponta a mais recente encenação do teatro do absurdo brasileiro. A manobra de Hugo Mota, presidente da Câmara, ao nomear Paulinho da Força, o sindicalista remendado pelo STF após escândalos de corrupção, como relator do que outrora era o PL da anistia, agora rebatizado como PL da dosimetria. É uma crônica de esperteza rasteira, digna de um roteiro de Machado de Assis, atualizado para a era das lives e dos X-posts furiosos. O que começou como uma promessa de anistia ampla, geral e irrestrita, para perdoar os pecados do 8 de janeiro e libertar figuras como Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro e, quem sabe, o próprio Jair, foi sutilmente sabotado. Paulinho, em jantar regado a uísque na casa de Michel Temer, ao lado de Aécio Neves, outro anistiado pelo Supremo, anunciou a metamorfose. Não mais perdão total, mas um cálculo cirúrgico de penas. Uma dosimetria que soa técnica imparcial, mas cheira a parcialidade. Votação marcada para 24 de setembro, em regime de urgência aprovado por Mota dias antes, mas com o veneno já injetado. Não vou construir nada que afronte o STF, jura o relator, ecoando o mantra de Luiz Roberto Barroso, que defende esse sistema com a pose de um juiz de linha de chegada em maratona fraudada. Essa jogada não é acidente. É a anatomia de uma manipulação clássica, dissecada por teóricos políticos como Giovanni Sartori em sua análise de polarização sem pluralismo, onde democracias frágeis como a brasileira usam eufemismos para diluir reformas reais. Do ponto de vista acadêmico, é o fenômeno da captura regulatória. Legisladores capturados por interesses judiciais e de elite, transformando a anistia plena, que beneficiaria a direita bolsonarista, em uma dosimetria que reduz penas sem absolver, mantendo o espectro da culpa pairando. Paulinho, com seu histórico de prisão por corrupção e soltura via Supremo, é o boneco perfeito. Um centrista que finge equilíbrio, mas serve ao status quo. E Mota? O paraibano, eleito com apoio da oposição que agora o acusa de traição e quer suspender 14 deputados de direita às vésperas da votação, isolando vozes pró-anistia plena. No 10, antigo Twitter. A fúria é palpável. Golpe na oposição. Anistia meia-boca. Gritam patriotas como Guilherme Todeschini e Sonaira Fernandes, vendo nisso o velho conchavo brasileiro, aquele clientelismo que, segundo estudos da FG Cinto, consome 20% do orçamento público em barganhas informais. Agora, as hipóteses para essa orquestra de sombras. Primeiro, parece tratar de ganhar tempo para as eleições de 2026 e impedir que Bolsonaro saia da jaula antes do pleito, pavimentando Tarcísio de Freitas como o candidato da pacificação do sistema. Sim, os canalhas da esquerda sonham com isso. Um governador paulista moderado, ungido por Lula e pelo Centrão para acalmar as águas sem agitar o barco. Mas os EUA, com sua lei Magnitsky e olhos de falcão, não engolem sapo. Veem corrupção como vírus, e o Brasil já sente o baque. Economicamente, isso é um tiro no pé. Nossa IA nacional engasga. A economia patina 1 a 2% a menos no PIB, segundo projeções do IPEA baseadas em modelos de comércio restrito. Outras hipóteses mais profundas desta estratégia sórdida? Primeiro, o conchavo eterno. Mota, ao empurrar Paulinho, se livra temporariamente de sanções pessoais. A Magnitsky paira sobre corruptos do Centrão. Mas por quanto tempo? Os americanos não são idiotas. Sua inteligência analítica, ancorada em Big Data da NSA, detecta fumaça em 72 horas. Segundo, uma barganha com o STF. Gilmar Mendes, que chamou a anistia de inconstitucional em 15 de setembro, estaria em conversas veladas com o Centrão. Posts no X falam de reuniões virtuais na casa de Temer com Moraes e Mota, um acordo infame para judicializar o PL e ganhar tempo até 2026. Terceiro, uma distração estratégica. Diluir a anistia em dosimetria desarma a direita radical, enquanto o governo Lula avança em pautas econômicas populistas como a isenção de energia para vulneráveis, pautada por Mota. Quarta hipótese, e mais cínica, preparar o terreno para uma pacificação seletiva, onde Tarcísio emerge como herói moderado, mas os EUA, vendo o STF como extensão de um regime híbrido, dobram as sanções. Chips de computador comuns podem ser os próximos, sufocando indústrias como a de semicondutores em Campinas.
No fim, essa dosimetria é como uma anestesia local em cirurgia aberta. Alivia a dor imediata, mas não cura a ferida gangrenosa da impunidade. O Brasil, essa república de bananas maduras demais, atrasa sua própria cura para proteger os jardineiros corruptos. Eu, amarrado aqui até 2029, só penso, quanto tempo até os Yankees cortarem o suprimento de IA e nos forçarem a acordar? Ou quem sabe, até eu arrumar minhas malas e provar que sou sério o suficiente para o tio Sam. Força, amigo! O show continua, mas o telão está rachando. Vamos para a parte triste do programa. Eu quase chorei ao ver Barroso, o ministro da Liberdade Controlada, chorando para o tio Sam. Luiz Roberto Barroso, o hipócrita, sobe ao púlpito do Supremo Tribunal Federal como se fosse o porta-voz da liberdade mundial. Lá despeja seu discurso meloso sobre plena liberdade de expressão no Brasil, com direito a juramentos acadêmicos a Harvard, Michigan e Washington. Que lindo é o ministro do país das liberdades chorando pelo país da censura. Enquanto ele filosofa sobre fagulhas divinas da verdade, a realidade aqui embaixo é outra. O X, antigo Twitter, foi bloqueado em agosto de 2024 e quem ousou usar VPN para acessar a rede internacional foi ameaçado de multa, transformando o país em um laboratório de vigilância digital. Não é liberdade, é mordaça tecnológica. Milhões de brasileiros foram privados de conteúdo internacional apenas porque a plataforma se recusou a obedecer ordens judiciais. Mas o pior, e segure a cadeira porque a tragédia vira farsa, é que o cidadão comum, esse ser rastejante que ousasse erguer o pescoço além da altura permitida pela toga, foi ameaçado com multas tão pesadas que até o FMI pediu desconto. Brasil, sim, a terra da liberdade, da democracia, dos direitos humanos e do faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Obrigado, Barroso. Sério. Você me faz sentir tão orgulhoso de ser brazuca, afinal, ainda não posso acessar o Rumble sem parecer um terrorista digital, porque, claro, assistir a um vídeo de caminhoneiro falando mal de ministro é um atentado à democracia. Imagina se deixassem, o céu poderia cair, os anjos chorariam e o Supremo teria que trocar as cortinas da sala de sessões por sacos de dormir. Que liberdade pujante temos aqui, um jardim encantado, cheio de flores, unicórnios, arco-íris e um jardineiro psicopata de toga, podando árvores alheias com motosserra elétrica importada de Genebra. Barroso não quer cultivar, quer desmatar a dissentir, não quer diálogo, quer monólogo com aplausos encomendados. E o mais lindo, ele acha que é o zelador do jardim, mas esqueceu que o jardim pertence ao povo, e o povo tá com a enxada na mão. Que injustiçazinha, gente! Meu coração sangra. Vou dormir na casinha do cachorro hoje. Não por solidariedade ao cão, mas em homenagem solene ao Perdeu Mané, que ecoou nas ruas, nos memes, nos grupos de WhatsApp da tia e até no TikTok da vovó. Vou acender uma vela, rezar um salmo e deixar um prato de feijoada na calçada, para o luto da arrogância que achou que podia calar o Brasil com canetadas e ameaças. Conte com isso, togado. Conte com o riso do povo. Conte com a ironia como arma. Conte com a memória que não apaga. E, acima de tudo, conte os dias, porque quem planta vento, colhe furacão, e furacão não respeita toga, e a Magnitsky vai cair na sua cabeça em breve. Aproveite sua aposentadoria na pocilga que você ajudou a criar. Jornalistas como Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Ludmila Grillo, Olavo de Carvalho Júnior e dezenas de outros vivem exilados, tiveram contas apagadas, passaportes confiscados e carreiras destruídas, não por crime, mas por opinião. Se isso não é censura, é uma comédia trágica de mau gosto. E para complicar, temos o caso enigmático da brasileira e americana Flávia Magalhães, acusada de falsificação de passaporte. Mais uma vítima do aparato judicial que transforma suspeita em sentença e exílio em rotina. Flávia Cordeiro Magalhães, naturalizada norte-americana, vive há 22 anos nos Estados Unidos, onde trabalha, supostamente como governanta. Em dezembro de 2023, ao retornar ao Brasil para tratar um problema dentário, apresentou seu passaporte norte-americano na imigração. O agente da Polícia Federal questionou se ela possuía o passaporte brasileiro e, ao entregá-lo, foi informada de que estava sob restrição por ordem do ministro Alexandre de Moraes, sob acusação de falsificação. No entanto, o próprio agente, um cidadão de bem, reconheceu a arbitrariedade da situação, afirmando que o passaporte era legítimo e sugerindo que ela evitasse usá-lo no futuro.
Em fevereiro de 2024, um mandado de prisão preventiva foi emitido contra Flávia, alegando descumprimento de decisões judiciais e participação em atos de desinformação. A defesa contesta a legalidade da medida, argumentando que Flávia nunca foi formalmente notificada e que o STF não possui jurisdição para processá-la, já que ela é cidadã norte-americana residente nos Estados Unidos. Além disso, o advogado Paulo Faria questiona a inclusão de seu nome nos registros brasileiros, levantando questões sobre a soberania dos EUA. O caso ganhou repercussão internacional, com parlamentares norte-americanos que discutiram a imposição de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes e provavelmente ajudou na fundamentação das sanções. Enquanto isso, Barroso continua a pregar sobre liberdade de expressão, mas a realidade é outra: censura, perseguição política e controle digital. O Brasil se tornou um laboratório de censura high-tech, onde quem pensa diferente é caçado, punido e exilado. Barroso fala em plena liberdade de expressão, plena como se fosse liberdade de aplaudir o rei nu. Quem ousa mostrar que o rei está pelado é censurado, exilado ou silenciado. No fim, Barroso é o pregador de uma religião cívica falsa, promete liberdade e entrega mordaça. Vive de prestígio acadêmico lá fora, enquanto transforma o Brasil em um presídio digital. E se os americanos já sancionaram Moraes, resta saber quando vai chegar a gloriosa hora do Barroso. Já deixei uma garrafa de vinho na geladeira para comemorar mais um dia magnístico, e o mundo se lembrará que hipocrisia não apaga a censura. Este foi mais um Decoder Talks, onde nós sentamos no limite do alcance da corrente das cadelinhas raivosas para não sermos mordidos pelo regime. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal e deixe seu like. Se não gostou, se inscreva do mesmo jeito e me ajude a sair logo do país. Cuide-se!